No livro de Gênesis, entre longas listas de patriarcas que viveram centenas de anos e depois morreram, há um nome que se destaca por uma única e surpreendente exceção: Enoque, o filho de Jared e pai de Matusalém. É o sétimo patriarca após Adão. A Escritura dedica a ele apenas 3 versículos, mas o que diz nesses poucos versículos é tão extraordinário que gerou uma literatura inteira e influenciou o pensamento religioso por mais de 2000 anos. Diferente de todos os outros de sua linhagem, Enoque é descrito como uma expressão rara. Ele andou com Deus. Essa intimidade espiritual o separou do destino comum da humanidade, pois ao invés de experimentar a morte, o texto bíblico afirma que ele não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Assim, Enoque tornou-se uma das únicas 3 figuras das Escrituras a serem levadas ao céu sem passar pela morte física, ao lado do profeta Elias e mais tarde do próprio Jesus Cristo. Essa singularidade fez de Enoque um personagem fascinante. Ele se tornou para muitos o guardião dos segredos divinos, o escriba celestial, o homem que viu o invisível e retornou para contar. Muito prazer, eu sou o Leandro e este é o canal Eu Quero Saber. Hoje vamos falar sobre Enoque, o livro de Enoque. Os livros de Enoque. A tradição que floresceu em torno de Enoque não se limitou em algumas poucas linhas bíblicas. Ao longo dos séculos, escribas judeus produziram uma vasta biblioteca apócrifa atribuída ao patriarca. Os estudiosos identificam pelo menos 3 obras principais. O mais antigo e importante é o chamado primeiro livro de Enoque, também conhecido como Enoque Etíope, pois preservado integralmente na língua guiês da Igreja Ortodoxa Etíope. Sua composição ocorreu entre o 3º século a.C. e o 1º século depois de Cristo. O segundo livro de Enoque, ou Enoque Eslavo, foi escrito em data incerta, provavelmente o 1º século depois de Cristo, e sobreviveu no antigo eslavo eclesiástico. Já o terceiro livro de Enoque, em hebraico, é bem mais tardio, datando do 5º ou 6º século, e reflete tradições místicas e judaicas. Dentre todos, o primeiro é o mais influente. Ele não é um livro único, mas uma coletânea de 5 textos apocalípticos, cada um com seu tema e estilo. A redescoberta moderna. Por muitos séculos, o conhecimento do primeiro livro de Enoque no mundo ocidental dependeu apenas de citações fragmentadas em obras de padres da igreja. Acreditava-se que o texto original estava perdido para sempre. Essa situação mudou radicalmente com uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Entre 1947 e 1956, nas cavernas de Qumran, às margens do Mar Morto, foram encontrados os famosos manuscritos de Qumran, ou popularmente conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Entre os rolos de couro e papiros estavam dezenas de fragmentos em aramaico, de várias seções do primeiro livro de Enoque. Esses fragmentos provavam, sem sombra de dúvidas, que o livro já circulava entre as comunidades judaicas no 2º século a.C. E mais, a versão completa, preservada na língua etíope, foi confirmada com uma tradução fiel de um original semítico muito antigo. A redescoberta reacendeu o interesse acadêmico e Enoque voltou ao centro do debate sobre as origens do cristianismo e o judaísmo no Segundo Templo. O conteúdo do primeiro livro de Enoque. A primeira seção é chamada de Livro dos Vigilantes. Aqui se narra a queda de 200 anjos liderados por Semeasa e Azazel. Esses vigilantes descem à terra, tomam mulheres humanas e geram uma raça de gigantes, os Néfilins. A terra se enche de violência e corrupção. Enoque então intercede pelos anjos caídos e recebe visões do céu e do inferno, dos lugares de tormento e das moradas dos justos. A segunda seção é o livro das parábolas. Nela, Enoque contempla a figura do Filho do Homem, um ser messiânico pré-existente.
que se assenta no trono da glória e executa o julgamento final sobre os poderosos e os ímpios. Essa seção é particularmente importante para os estudiosos do Novo Testamento, pois ecoam fortemente na linguagem dos evangelhos. A terceira seção, o livro astronômico. Enoque recebe do anjo Uriel uma revelação detalhada sobre o movimento do Sol e da Lua e das estrelas. O texto descreve um calendário solar de 364 dias, dividido em 4 estações. Esta visão cósmica reforça a ordem divina da criação. Quarta seção, o livro dos sonhos. Enoque relata 2 sonhos visionários. O primeiro é sobre o dilúvio que virá para destruir os gigantes. O segundo, chamado de Visão dos Animais, é uma alegoria da história de Israel desde Adão até o período macabeu, com cada nação representada por um animal. A quinta e última seção é a Epístola de Enoque. Trata-se de uma carta do patriarca a seus filhos, com advertências severas contra o pecado e promessas de bênção para os justos. O texto culmina na expectativa de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça habitará para sempre. A influência no judaísmo e no cristianismo primitivo. A literatura enoquiana não foi uma curiosidade marginal. Ela teve um papel crucial na formação do pensamento religioso entre os séculos III a.C. e o I depois de Cristo. No judaísmo do Segundo Templo, o primeiro livro de Enoque era amplamente lido e respeitado. A comunidade de Qumran, provavelmente os essênios, possuía múltiplas cópias do texto em sua biblioteca. Enoque oferecia respostas detalhadas para uma pergunta fundamental: de onde veio o mal? A resposta era a rebelião dos anjos vigilantes, uma interpretação que expandia dramaticamente o breve relato de Gênesis capítulo 6. No cristianismo primitivo, a influência é ainda mais notável. A Epístola de Judas no Novo Testamento cita explicitamente o primeiro livro de Enoque como uma profecia do próprio patriarca. Além disso, vários conceitos centrais do cristianismo nascente ecoam a teologia enoquiana. A figura do Filho do Homem com atributos divinos e função de juiz, a existência de anjos acorrentados aguardando o juízo final, a forte oposição entre justos e ímpios aparecem em Enoque, antes de aparecer nos evangelhos e nas epístolas. Primeiros padres da igreja também conheciam e valorizavam o livro. Justino Marte, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria e Tertuliano fizeram referência a Enoque como uma fonte autorizada. A rejeição do cânon. Se Enoque foi tão influente, por que ele não está na Bíblia hebraica e nem no cânon cristão ocidental? A resposta é gradual e complexa. No judaísmo rabínico, após a destruição do Segundo Templo, no ano 70 da Era Comum, os líderes religiosos buscaram consolidar uma fé centrada na Torá e na tradição oral. A literatura enoquiana foi considerada perigosa para um povo comum, pois suas visões elaboradas sobre os anjos e o fim dos tempos poderiam levar a uma heresia. Seu estudo foi restrito a círculos místicos. No cristianismo, a rejeição começou no segundo século, com críticas de escritores como Júlio Africano, mas foi consolidada no quarto século. O Concílio de Laodiceia, em volta do ano 364, estabeleceu que apenas os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael poderiam ser mencionados na liturgia, que era oposição à rica e complexa angelologia que nomeava dezenas de anjos. A autoridade de Agostinho de Hipona, que viu o livro com desconfiança, contribuiu decisivamente para sua exclusão no Ocidente. Sim, o primeiro livro de Enoque foi gradualmente esquecido na Europa, sobrevivendo apenas nas tradições etíopes e algumas comunidades orientais. O que a pesquisa sobre Enoque nos revela é um fenômeno fascinante. A partir de uma figura bíblica quase silenciosa, apenas 3 versículos, floresceu uma tradição literal monumental. Repleta de visões celestiais, quedas angelicais, calendários cósmicos e um Messias chamado Filho do Homem, essa tradição moldou profundamente a angelologia, a demonologia, a cristologia e a escatologia do judaísmo.
e do cristianismo primitivo. Após quase 2 milênios de esquecimento, os manuscritos do Mar Morto trouxeram Enoque de volta ao centro do debate acadêmico. Longe de ser uma simples curiosidade apócrifa, a literatura de Enoque é hoje conhecida como uma chave indispensável para compreender o mundo intelectual e religioso que preparou o terreno para o Novo Testamento. Enoque, o homem que andou com Deus e foi levado por ele, continua a nos ensinar, não por suas próprias palavras originais, mas por toda a tradição que ele inspirou. E assim a pergunta que ecoa desde os manuscritos de Corã até os estudos modernos permanece: o que mais podemos aprender com aquele que viu os céus abertos? Bom, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente. As fontes pesquisadas vão estar na descrição do vídeo e até a próxima.